Meus amigos, nesse Brasil descoberto por acaso, tudo é resolvido na base do conflito. Vejam a situação do futebol, ou mais precisamente, a volta do futebol, o descompasso existente. No Rio de Janeiro, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, os clubes e principalmente o Flamengo, estão recebendo burdoadas de todo lado. Acham que isso é uma irresponsabilidade, porque não há condição para a volta de futebol, nem no Rio, nem em lugar nenhum do país. O Ministério da Saúde tem uma preocupação que realmente é muito séria e deve ser levada em consideração. Uma recontaminação em larga escala, como já aconteceu em outros países. E aí, como é que fica a coisa? Os times estão com água no pescoço. Essa posição no Rio de Janeiro é a seguinte: os times querem realizar o campeonato estadual, zerar a coisa e chegar ao campeonato da Série A, que é o que interessa, com os mesmos critérios, com o mesmo número de jogos e com as cotas televisivas. O que os times do Rio miram, os grandes, é exatamente isso, excetuando-se o Botafogo e o Fluminense, que ameaçam até entrar na justiça. Dizem até que esse campeonato não acaba. Mas eu estava falando em conflito de interesse. Fala-se do Campeonato Carioca. Bom, Campeonato Carioca depois, Campeonato da Série A, o que importa. Só que a CBF mandou avisar que a prioridade dela é a Copa do Brasil. E aí como é que fica o arroxo em matéria de datas e de preparação? Já sentiram o drama? Vamos para São Paulo. Os times não começaram nem a treinar. Sabe por quê? Porque dentro da flexibilização do governo paulista, se abriu, por exemplo, shopping coberto. E acabou se proibindo aos times o direito de treinar em céu aberto. Vejam quanta incoerência. Enquanto isso, o futebol paulista fica verdadeiramente sem planos. Vamos descer até o estado do Ceará, que é o mais interessante para todos nós. Ficou decidido que o campeonato estadual será reiniciado no dia 22 do próximo mês. Como todo mundo sabe, Fortaleza e Ceará partiram na frente, melhor organizados, e estão aí prontos, ou quase prontos, digamos assim, em matéria de preparação para enfrentar essa jornada. Aí eu pergunto, e os outros? De repente, acontece uma revitalização, né, daquele interesse de dar continuidade à Copa do Nordeste, dar sequência à Copa do Nordeste. Vejam, meus senhores. E sabe o que os times querem? Independente de ser em Salvador, em Recife ou Fortaleza, eles querem começar a competição no dia 12 de junho, o que antecipa a volta do futebol em 10 dias. Aí se pergunta, e o campeonato estadual vai parar onde? Então é essa, infelizmente, a situação que se vive, preocupante, e os times precisam de jogar, eles precisam de receita. É essa a razão para explicar a tomada de posição apressada, digamos, do futebol carioca, mas é aquela história, né? Tem que ser um salto que dê certo. Botar o futebol para funcionar tem que ser um salto certeiro, porque não fica como aquela situação de Bill Doido, lá no interior de Pernambuco, São José do Egito. Bill Doido estava na ponte ali sobre o rio Pajeú, e dois rapazes passaram e mandaram ele pular. Pula, Bill! E ele pulou. Rio seco, resultado, quebrou a perna. Foi para o hospital mais tarde. Os dois rapazes foram visitá-lo e perguntaram: ô Bill, como é que foi o salto? Ele disse: só prestou a saída, ó, porque na chegada ele quebrou a perna. Então, é aquela história, tem que dar o salto certo, porque uma recontaminação será um problema realmente muito mais sério. E isso já aconteceu no mundo. Era esse o recado.